A cesárea, ela foi inventada pelo ser humano com o seguinte propósito. Um bebê que está dentro da barriga da mãe e que a mãe entra em trabalho de parto e depois de horas ou dias em trabalho de parto, esse bebê não nasce de forma alguma, ou por posicionamento, então no caso, por exemplo, um bebê posicionado assim, de atravessado, que seria um bebê córmico, né? Ou um bebê muito grande, por mais que ele estivesse bem posicionado, só que um bebê muito grande. Então, vamos pensar em um caso de antigamente, quando nem existia cesárea. O que acontecia? Essa mulher ela entrava em trabalho de parto, trabalho de parto, trabalho de parto, trabalho de parto, trabalho de parto. O parto se estendia por horas ou até mesmo por dias, e esse bebê não nascia. Não significa que a mulher não tinha dilatação, tá? Até mesmo isso é um tema de uma outra live, porque a dilatação ela acontece, a dilatação ela é do colo do útero, né? A grande questão é a mulher não ter passagem aqui na bacia, né? Então o colo do útero ele dilata, porém o bebê não desce, porque ou por estar atravessado, por exemplo, ou porque ele é muito grande. Vamos pegar um bebê de 6,5 kg, por exemplo, 6 quilos. Hoje em dia a gente não vê mais isso, porque a gente descobre diabetes gestacional, a gente trata, não deixa chegar nesse ponto. Mas podia acontecer antigamente um bebê de 6 quilos. Então o que acontece? Um bebê muito grande, muito grande, ou um mal posicionado, a mãe entra em trabalho de parto, e esse trabalho de parto vai acontecendo, e ele vai extenuando o organismo materno. Então a mãe vai entrando em fadiga com o passar do tempo, e vai extenuando o funcionamento placentário também. Ele vai prejudicando a placenta. Porque de tanta contração, isso passando dias, tá, gente? Vai havendo micro descolamentos placentários ou microentupimentos placentários e a placenta vai perdendo a sua função. Aí o que acontece depois de dias em trabalho de parto? Em algum momento essa placenta ela fica insuficiente, ou seja, ela para de passar comida, água e oxigênio para o bebê, e o que mais vai fazer falta imediatamente é o oxigênio. Aí esse bebê vai entrar em sofrimento fetal e vai a óbito. Ou nesse meio tempo, o que acontece é a placenta descolar de tanto trabalho de parto. Estou falando de 3 dias de trabalho de parto, tá? E aí o que acontecia antigamente num caso como esse, com a mãe? A mãe teria uma hemorragia devido ao descolamento da placenta e mesmo sem sair o bebê, então morria a mãe, morria o bebê junto, tá? Ou no caso de uma insuficiência placentária que não descolou a placenta, o bebê ia a óbito, pois não nascia, e depois de um tempo lá dentro, em óbito, podia haver uma infecção e a mãe morrer de infecção. Então, vamos pegar lá do ano 1500 para trás, o que acontecia? Num parto que não nascesse o bebê de jeito nenhum. Ou a mãe morria de sangramento, pelo descolamento da placenta, ou a mãe morria por infecção de um bebê que não tinha nascido. Tá? Então, era muito comum acontecer isso? Não temos números exatos sobre isso, mas era muitíssimo mais comum do que hoje em dia. Só que aí o que acontece é que, algum dia, um ser humano chegou e pensou, bom, se esse bebê não nasce de jeito nenhum, se eu cortar a barriga da mulher e tirar o bebê, eu resolvo? Espera só um pouquinho. Não. Se eu cortar a barriga e tirar esse bebê, será que eu resolvo? E esse bebê sair vivo e depois eu consigo consertar esse corte costurando ele? Né? Quem fez isso a primeira vez na história foi um camponês chamado Jacob Neuffer. Isso foi na Europa Central. E aí o que ocorreu foi que ele nem era médico, ele trabalhava com animais, ele trabalhava com castração de porcas, inclusive. E a mulher dele estava em trabalho de parto, fazia 3 dias, e o bebê não nascia de forma alguma, tinha parteiras ajudando, e ele falou, bom, se eu cortar a barriga dela, eu vou tirar o bebê. E aí, quem sabe, sobrevive o bebê. Se vocês quiserem procurar no Google aí, vocês procuram lá a lenda do Jacob Neuffer, que diz aí sobre a primeira cesárea da história. Bom, aí diz na lenda que esse bebê nasceu vivo, inclusive, e que depois ele, inclusive, conseguiu costurar a mulher dele, suturar a mulher dele, e ela sobreviver depois a esse evento. Na história do Jacob Neuffer, diz que a mulher dele, inclusive, teve depois mais 4 filhos, todos de parto normal, né? Bom, o que importa dessa história, não sabemos o que é verdade ou não, mas o que importa é que algum dia um ser humano olhou para a barriga de uma mulher e pensou, se eu cortar a barriga dela, com o bebê lá dentro, e ele precisar sair, eu melhoro a vida desse bebê. Ele não morre. E aí, consequentemente, a mãe dele também não morre. E depois eu arrumo um jeito de consertar isso, né?
E aí, desde que então pensaram nisso, que foi há 500 anos atrás, até hoje, a cesárea ela nada mais foi do que melhorada, porque a ideia sempre foi essa. Tirar um bebê que não nascia de jeito nenhum, salvando o bebê e depois salvando a mãe.